Nesse vídeo eu vou estar ranqueando todos os mascotes horror que existe, pessoal, do melhor ao pior e do pior ao melhor, galera. Então esse vai ser o vídeo, galera. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, para me apoiar aqui no canal. E, enfim, nesse vídeo vamos escolher 10 mascotes horrors, do pior ao melhor, ou do melhor ao pior, eu não sei. E vamos ver qual mascote horror, qual deles vai ser o melhor de todos, mano. Estaremos com o 10º lugar, Indigo Park, galera. Tá, mas por que eu coloquei o Indigo Park em 10º lugar? Porque eu não gostei tanto do Indigo Park. Afinal, eu acho, na minha opinião, eles deviam ter colocado muito mais coisas de terror em dentro desse game, mano. Que os caras ainda nem lançaram, ou pelo menos o trailer do capítulo 2, mas eu acho que eles estão já produzindo o capítulo 2, eu não sei direito. Então, tipo, se tiver um capítulo 2, eu espero que eles coloquem mais terror nesse jogo, eles coloquem mais perseguições nesse jogo. Não posso falar aqui pra eles melhorarem os gráficos, porque os gráficos foi uma das coisas que eu gostei nesse jogo. Mas pra mim, como eu falei, eles já poderiam aumentar o tempo do jogo, né? Isso seria muito bacana. Então eu acho, tipo, se tiver um capítulo 2, que eu juro que eu acho que vai ter, eu não sei, eles podem colocar muito mais bicho, podem colocar mais duração no jogo, podem parar de imitar Pop Playtime, colocar coisas mais assustadoras, mais bizarras, que é o capítulo 1. Eles não colocaram tantas coisas assim, só era uma apresentação do jogo mesmo. Mas na minha humilde opinião, Indigo Park tinha um potencial imenso para ser um dos mascotes horror muito incrível, mas acabou sendo só um mascote horror bom, sinceramente bom, por causa de umas paradas muito loucas que eu acabei de falar. E também eles têm que pelo menos parar um pouco de imitar Pop Playtime, porque tem umas partes ali do jogo, como vocês estão vendo agora, que é muito parecido com Pop Playtime, mano. E é isso, mano. Ele tá em 10º lugar por conta disso. Mas eu adorei o jogo, mano. Eu gostei dos gráficos, como eu já tinha dito ali. Eu gostei dos personagens, ficaram muito da hora. Mas é isso, galera. Na minha opinião, precisava ter mais terror e mais tempo, mais duração esse jogo. Então ele fica em 10º lugar por conta disso. Em 9º lugar, galera, em nosso ranking aqui, em 9º lugar está Joinville. Tá, e também porque eu coloquei Joinville em 9º lugar. É porque Joinville é simplesmente uma cópia barata de Pop Playtime, e simplesmente eu não gostei nada disso. Mas tem algumas coisas ali no jogo que eu adorei. Os gráficos também tá bom. O modo que eles colocaram esse jogo ficou incrível, mano. Joinville é muito bom, mas tipo, eles deviam melhorar muita coisa aí, tipo, parar de copiar Pop Playtime. Mas eu adorei também os personagens, dá muito medo mesmo, mano. Aquele bonequinho amarelo, mano, é muito assustador. E a perseguição é muito tensa, cabulosa, mano. É uma das coisas que eu mais gostei desse jogo. E um dos pontos que eu não gostei desse jogo é por conta do final dele, mano. Eu achei o final meio decepcionante assim. Poderia ter sido muito mais. Eu achei uma parada meio louca nesse final aí. Na minha opinião, esse final de Joinville ficou muito parecido com o final de Garten of Banban 1. Porque, como vocês puderam ver, o Joinville caiu de elevador junto com a gente. E isso é muito semelhante ao que aconteceu lá em Garten of Banban. Os caras copiaram na maior cara de pau Garten of Banban, mano. Então eles deviam, na minha opinião, eles deviam fazer algo diferenciado, não ficar copiando os outros. E pra ser mais autêntico assim, sabe? Pra ser mais original. Tente ser mais original na criação desses jogos aí. É a única coisa que eu peço. Mas tirando isso, eu adorei esse gráfico. Gostei das criaturas. Na verdade, das criaturas. Das perseguições que foram meio bastante tensas. Eu gostei disso, mano. Foi da hora. E eu só não gostei por causa que parece também muito com o Pop Playtime.
miseravelmente, mano. Ó, todo coloridinho assim, tem umas partes ali do jogo também muito semelhante a Pop Playtime. E isso eu já não gostei. Por isso Joinville está em nono lugar, mano. Infelizmente, é isso aí. Já dando uma dentro aqui, lançou, já faz um tempinho, já faz uns meses já, lançou o capítulo 2. E tá, eu achei capítulo 2 mediano também, por conta de algumas coisas dentro do jogo. Mas agora não vou falar do capítulo 2, né? Na verdade, seria até uma boa falar do capítulo 2, porque o final do capítulo 2 eu também achei meio ridículo. Vocês vão ver aí mesmo o final de Joinville 2. Vocês viram aí, galera. Sinceramente, essa parte do finalzinho eu não gostei, por conta que vocês viram que é aquela criatura rosa, quando tava caindo lá embaixo, lá no limbo, ela colocou o dedo no meio pra gente, mano. Isso eu achei meio péssimo, horrível. Por favor, Joinville, faz alguma coisa direito, faz um jogo que seja realmente bom. Você não para de copiar Pop Playtime, mano. Pelo amor de Deus, sejam mais originais nas criações de vocês, mano. Aí sim, futuramente, possivelmente, Joinville possa superar Pop Playtime ou FNAF, algo assim. Mas tipo, se continuar nessa mesma, Joinville não vai sair do lugar. Mas enfim, eu não tô aqui pra criticar, na verdade eu tô criticando. Então vamos partir pro oitavo lugar do nosso ranking. Nosso oitavo lugar aqui no nosso ranking simplesmente está Zoonomaly. Eu não sei falar esse nome direito, eu sou muito idiota. Mas assim, não tô aqui pra me xingar, tô aqui pra falar do ranquear os mascote horror. Mas eu nem sei se Zoonomaly é um mascote horror. Vocês podem até me corrigir aí, mas tipo, eu não sei se isso é um mascote horror. Mas enfim, eu achei Zoonomaly um jogo bom. Não é incrível assim como Pop Playtime, Garten of Bambam, FNAF, assim. Eu acho que ele não chega nem aos pés desses mascote horrores aí. Mas é um jogo divertido, é um jogo legal. Talvez seja até um pouquinho assustador por causa de umas criaturas, das criaturas daí do jogo, que eu acho bem assustadoras. Realmente é bastante bizarro essas criaturas. E a história do jogo eu também acho muito interessante, mano. Eu não vou contar aqui a história do jogo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Na verdade, esse imbecil não sabe nada da história do jogo. E isso eu gostei demais, a história do jogo eu gostei demais. E tipo, é um jogo muito massa. A única coisa que estraga ele é... Mano, sinceramente eu não sei nem o que estraga esse jogo, mano. Mas eu não gostei muito dele assim. Eu não sei o que não sei o que falta pra falar mal desse jogo. Na verdade nem é falar mal, e sim é dizer o quanto o Zoonomaly poderia também ter sido um bom jogo, mas não foi tão incrível assim, mano. Eu esperava um pouquinho mais de Zoonomaly. Não sei falar direito, me desculpem. Esse jogo não passa de animais possuídos por anomalias. E até que eu gostei disso, mas ficou muito estranho. Poderia ter mais terror nisso daí. Poderia ter até algumas perseguições mais longas assim. Porque eu sei que nesse jogo tem perseguições e são até meio legalzinhas, só que não são muito legais assim. E tipo, eu não sei, mas eu acho que eu comparo Zoonomaly com Indigo Park, porque tipo, é muito parecido o cenário, é muito parecido os locais onde nosso protagonista está. Parece um parque, mas o que diferencia é que Zoonomaly não se passa no parque, e sim se passa dentro do zoológico abandonado, onde anomalias tomaram conta de animais indefesos, mano. E isso eu adoro. Ele está em oitavo lugar aqui no nosso ranking. Então vamos partir para o sétimo. Agora sim, pessoal, vamos ao sétimo lugar do ranking aqui. Que no sétimo lugar estará Rainbow Friends, mano. Um dos mascotes horror que eu mais adoro, que eu mais já joguei no Roblox, mano. Eu gostei demais desse jogo. Ele é incrível. Ele trouxe muitas novidades no capítulo 2.
capítulo 1 em si só já é incrível, já é perfeito, na minha opinião. Ele já é perfeito. Tem os mini-jogos, né? Não sei se é mini-jogos, mas tem... chama de mini-jogos, né? Diria assim. Tem desafios para você cumprir, que é muito massa, enquanto você tenta sobreviver ao ataque dos monstros coloridos. Em cada parte que você vai passando, cada fase que você vai passando, vai aparecendo mais criaturas. E isso sim é muito divertido, é muito legal. Eu gostei, como vocês estão vendo aí, vai aparecer agora o Green. Eu adorei demais o Rainbow Friends, mano. Principalmente capítulo 1, capítulo 2, ambos são ótimos, mas ainda assim eu prefiro o capítulo 2, mano, porque o capítulo 2 revolucionou demais Rainbow Friends. É incrível esse jogo. Tá, mas vamos às pontas que eu mais não gostei de Rainbow Friends. Bom, no Rainbow Friends capítulo 1, eu não gostei muito. Já foi... na verdade, eu adorei capítulo 1, não tem nem que falar dele. Mas já o capítulo 2, eu já me decepcionei com algumas coisinhas. Como por exemplo, aquele monstro amarelo lá de Rainbow Friends capítulo 2, eu achava ele totalmente diferente. Eu achava que ele tinha formato mais de um pintinho, sabe? Você deve estar entendendo o que eu tô falando, mano. Eu achava que ele tinha um formato mais de pintinho assim. Mas chegou o capítulo 2 e nos mostrou que não era aquele que a gente pensava que era. E sim, era um bicho amarelo totalmente diferente. A gente colocou expectativas demais. A gente colocou expectativas demais na frente, mano. E aí por isso eu acabei me decepcionando com isso. Eu tenho que aprender a não fazer mais isso. Mas tirando isso, eu gostei do capítulo 2. Foi maior, foi incrível, foi da hora, foi extremamente bom. E só esperando para o lançamento do capítulo 3 de Rainbow Friends. Agora vamos partir para o próximo número ranking, 6º lugar. Agora chegamos aqui no nosso 6º lugar e já trazendo um jogo que eu achei bacana também, conhecido. Ele é muito famoso também, ele é da hora, gostei demais dele. E ele é simplesmente o Choo Choo Charles, mano. Esse jogo é muito bom, eu gostei dele. Os gráficos estão demais, ele é realista pra caramba, mano. Os desafios que tem dentro desse jogo, eu gostei. Mas ali dentro do jogo, mano, eu fiquei decepcionado com umas coisinhas. Como por exemplo, na verdade nem é decepção, sim, eu fiquei chocado com a parte final do jogo, mano. A parte final do jogo simplesmente é a gente acabando destruindo os ovos do Choo Choo Charles. Sim, o trem Choo Choo Charles coloca ovo. Enfim, eu fiquei eu fiquei feliz por eles terem conseguido, o personagem ter conseguido destruir os 3 ovos, né, do Choo Choo Charles. Mas depois, avançando mais um pouco no jogo, a gente descobre que não eram 3 ovos que o Choo Choo Charles tinha colocado, e sim bilhares de ovos que o Choo Choo Charles havia colocado. Ou seja, a humanidade se ferrou muito. Mas eu fiquei muito chocado com esse final, eu me arrepiei, mano. Eu adorei o final, esse final foi impressionante. Eu espero ter um Choo Choo Charles 2, porque meio que eu gostei, mano. Gostei desse Choo Choo Charles. O design desse trem-aranha aí é muito louco, é bonito, mano. Tem uma morte também muito triste nesse jogo, é a do velho que tava nos acompanhando dentro desse bondinho. E eu fiquei triste pelo fato do velho ter morrido de uma forma realmente cruel. Mas eu gostei demais. Também gostei dos desfechos do Choo Choo Charles. Ele acabou morrendo, está empalado num negócio metálico. Mas eu quase não encontro defeitos em Choo Choo Charles, mano. Esse jogo é incrível, eu gostei demais, mano. Muito bom. Sinceramente, ele devia estar nos top 1 do mascote horror mais incrível de todos. Mas infelizmente ele tá aqui em sexto lugar, porque eu não sei, porque literalmente eu não encontro defeito nesse jogo, mano. Eu não encontro defeito. Ele, sinceramente, ele é muito bom. Na minha opinião, ele é incrível. Ele é um dos mascotes horror também
que tá em segundo lugar dos que eu mais gosto, mano. Ele é muito bom mesmo. É quinto lugar, né? É o quinto lugar aqui do nosso ranking. Está simplesmente o jogo que eu mais amo. Na verdade, não é o jogo que eu mais amo, mas é um jogo da hora que eu gosto. Ele é sombrio, ele é macabro. É um jogo famoso, é um jogo que todo mundo conhece. É um jogo que uma boa parte das pessoas do YouTube gostam dele. E simplesmente ele é Band in the Chamber. Eu não sei falar esse jogo. Só vou dizer Band, mano. Band. Esse jogo Band é um dos mais de horror que é revolucionário. Evolucionário, na verdade. Ele revoluciona o terror mesmo. O terror é cabuloso. Eu adorei esse jogo. Sinceramente, mano, é assustador também, bizarro. A perseguição desse jogo é bizarra, assustador. É muito assustador esse jogo. Eu não tô encontrando defeito nesse jogo, mano. Eu não encontro defeito, mas quase que não encontro defeito nesse jogo, na verdade. A única coisa que eu não gostei foi porque a única coisa que eu não gostei nesse jogo é por causa da dificuldade dele, mano. Ele é muito difícil, mano. E é só isso, mano. A única coisa que eu tenho pra dizer de ruim desse jogo, ele é difícil pra caramba. Tem que ter coordenação motora pra jogar esse jogo. Mas tirando isso, ele é um jogo vamos ver, 90% bom, mano. Ele é 90% bom, ele é um absurdo, já é um exagero. Que é muito bom esse jogo, mano. Velho, que jogo é esse? Band é um jogo de terror de um demônio de tinta que um tal de personagem chamado Harry criou ele, mas ele acabou ganhando vida e causou maior caos no estúdio. Mano, isso é demais, velho. Esse jogo, esse mascote horror tinha que estar aqui no nosso ranking, mano. Ele é um jogo muito bom, mano. E o quarto jogo aqui, o quarto lugar tá o mais recente mascote horror que chama Bad Cheese, mano. Esse jogo é bem da hora, é uma cópia de Mickey Mouse. Você pode ver até no vídeo aí, ó, a foto do bicho parecendo o Mickey no barco, naquele desenho lá de 1900, não interessa. Eu gostei disso, parece. Não sei se foi uma referência ou não sei se foi uma referência isso aí, ou eu não sei. Mas esse jogo é incrível, mano. Eu gostei demais dele. A única coisa que eu achei bizarro foi a gente andar na primeira visão, mano. Eu sei que isso, andar na primeira visão, não tem nenhum problema assim, mas tipo, esse tipo de jogo de terror eu achava que a gente ia andar na terceira visão, né? Ia ser mais da hora, assim. Eu não sei, é a minha opinião. Eu só acho isso, eu não sei. Ou posso estar delirando, ou assim tá melhor ainda, né? Ou assim tá bom, assim. Porque pro playtime é a mesma coisa, na primeira visão. Meu Deus. Por isso ele está em quarto lugar aqui no nosso ranking, mano. Ó, Absolute Cinema. Ela é um dos mascotes de horror mais recentes daqui, mano. E bizarro também, né? Olha isso daí, meu Deus. Agora em terceiro lugar aqui no nosso ranking, pessoal, está um jogo que eu mais gosto. Eu sou fã desse jogo. E ele é o simplesmente Garten of Banban, mano. E recentemente lançou Garten of Banban 0. Eu gostei, eu já vi a gameplay. Na minha opinião, ele é um dos mascotes de horror mais incrível da história. Vocês podem até discordar de mim, mas eu acho ele mais que Pop Playtime e mais que FNAF também. Mas é minha opinião, né? É minha opinião. E é só minha opinião, galera. Você não precisa se estressar, que é só minha opinião mesmo. E, mano, Garten of Banban é um jogo muito massa, revolucionário, essas coisas daí. Eu adorei a gameplay do capítulo do Chapter 0. Mano, muito bom. Tem bastante coisas, tem muitas coisas bizarras nesse capítulo. E também não é só bom o capítulo 0. Também o que eu achei bom também foi o capítulo 1, foi o capítulo 2, o 3, o 4, o 5. Na verdade, o 5 nem teve. Então só foi o 1, 2, 3, 4, 7. Eu acho também teve, né? E 6 também. Mas muita gente, mesmo com essas coisas mais novas em Garten of Banban 0, muita gente ainda critica o Garten of Banban. E sinceramente é uma coisa que eu não posso entender. Os caras trabalham assim, ó, duro pra fazer esse jogo, pra as pessoas assim
jogarem e os animal já me falam, ficam falando mal, não só do jogo, mas como a empresa. Pelo amor de Deus, vão tacar o... Me estressei, isso é só pra ranquear o... É só pra ranquear os mascotes de horror. Vamos deixar isso quieto. Mas enfim, Garten of Bambam, na minha opinião, tá aqui em terceiro lugar, porque ele é muito bom. Mas tem alguns problemas que a Mob Entertainment tô imaginando outra coisa. Mas tem alguns problemas que a Fork Brothers precisa... Alguns problemas que a Fork Brothers errou nesse jogo. Errou e feio. Como por exemplo, colocar o Chuchu Charles dentro do jogo. Eu acho isso já meio ruim e meio bizarro, grotesco. Eu não gostei disso daí. Foi muito esquisito. Muito esquisito mesmo. E a questão de ter um castelo medieval embaixo de uma creche infantil, eu achei não tão ruim assim, mas ainda é bem péssimo. Mas também não é só Garten of Bambam que tem essa história de ter algo embaixo da creche ou algo debaixo da fábrica. Pop Playtime também tem a mesma coisa. Embaixo da fábrica tem um berçário para criança. Como isso? Tem um berçário para criança, mano. Os caras me reclamam de um castelo medieval embaixo de uma creche, mas não falam nada de um berçário para criança lá embaixo, velho. Meu Deus. Vocês... Deixa, é só pra ranquear mesmo. Mas pra mim, Garten of Bambam merece estar na terceira colocação desse ranking. Em segundo lugar no nosso ranking, galera, tá um jogo que eu mais gosto. Um dos mascotes de horror que mais traz... Que a história é mais construída, a história é mais bem feita do que outros mascotes de horror que eu já falei aqui. E simplesmente você já deve conhecer porque vocês já viram a gameplay, já jogaram, não sei. E é simplesmente Pop Playtime, galera. Pop Playtime é um jogo muito da hora, mano. Tem umas mecânicas muito iradas. A história, eu bato palmas, mano. A história tá incrível. Principalmente com o lançamento do capítulo 4, eu gostei muito da história. Mano, a história de Pop Playtime, tanto do primeiro capítulo quanto do segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo, tem a história muito bem feita, mano. Muito bem feita. E Pop Playtime, sim, Pop Playtime é tão bom que foi capaz de superar FNAF em questão de coisas bizarras e questão de terror, mano. Isso, a Mob Entertainment tá de parabéns, mano. Tá de parabéns. Mas o que fez eu colocar Pop Playtime em segundo lugar foi o lançamento do capítulo 4, mano. Eu sei que muita gente vai discordar de mim. Até eu concordo. Na verdade, é minha opinião. É minha opinião que fez colocar em Pop Playtime. Poderia estar em primeiro de mascote horror mais legais de todos. Mas o que me fez ele colocar ele no segundo lugar foi capítulo 4. Capítulo 4 foi comparar o capítulo 2. Na minha opinião, o capítulo 2 se iguala ao capítulo 4. Pra mim, o capítulo 3 ainda é o melhor capítulo da história. Não que Pop Playtime, não que o capítulo 4 seja horrível. Não que o capítulo 4 seja horrível. O capítulo 4 sim, é incrível. Mas não é tudo aquilo que tava mostrando no trailer. Eu esperava um pouco mais. Esperava que o Harlem Sauer fosse mais ameaçador. Eu esperava muito mais terror nesse jogo. Eu esperava... Nem vou falar do Pianossauro, porque... Na minha opinião, o Pianosaurus ficou bom daquele jeito. Pra mim, não tinha outra forma melhor de matar o coitado. Sei que muita gente vai reclamar. Ai, mas o Pianosaurus durou 10 segundos ou até menos de tela dentro desse jogo. Mas, sério, mano, eu adorei. Eu adorei desse jeito. Adorei plot twist. Adorei as reviravoltas que teve nesse jogo. Pop Playtime 4 tá de parabéns. Não tem como não elogiar esse incrível capítulo, esse enorme sucesso que fez o capítulo 4. E é bem merecido, mano. É bem merecido, pois a empresa sabe trabalhar direitinho. Uma das coisas que eu mais fiquei chocado, que eu mais
fiquei triste também por duas coisas dentro desse jogo. Pela morte do The Dogman, por causa que a gente sabe que o Mi-6 acabou destruindo o Porto Seguro. Ele pistolou com a gente, teve toda aquela situação da perseguição do Doi perseguindo a gente teve que matar ele, a Pob nos culpando, a Casey toda destruída. Enfim, eu achei bem triste essa parte, porque o Doi era nosso amigo, nosso amiguinho. Eu não queria que ele partisse. Outra parte é que a Casey Miss partiu. Não sei se ela morreu ou não sei. Eu acredito que ela tenha morrido pelo fato dela ter perdido um braço. Pelo fato também dela ter aparecido caída lá nos destroços lá quando o Mi-6 derruba a gente. E eu sei que muita gente vai discordar de mim agora, mas a Pop não é mais traidora. Ela não traiu. E sim, ela ficou com medo de fugir. Não, ela fugiu de medo de voltar para aquela caixa novamente. E muitas pessoas já chamam a Pop de traidora, sabe? Muita gente chama a Pop de traidora, mano. Mas ela não é traidora. Se põe no lugar da Pop. E se você tivesse maior medo de alguma coisa, você ia enfrentar esse medo que poderia te ameaçar, ou ia acabar fugindo? Mano, eu entendo a Pop, ela fugiu de medo, mano. Ela não nos traiu. E, bom, esse vídeo vai ficar muito longo e Pop Playtime tá em segundo lugar do ranking dos melhores mascote horror de todos. É exatamente isso que vocês estão vendo, galera. No top 1, em primeiro lugar, o nosso ranking de mascote horror está FNAF, mano. FNAF não podia faltar aqui nos rankings. Na minha opinião, ele é melhor mascote horror, até que mais que Pop Playtime, porque ele tá aqui em primeiro lugar. Sério, sinceramente, eu não vejo defeito nesse. Eu não vejo defeito nesse jogo, porque é muito. Esse jogo tem muito terror. Ele tem muito jumpscare, é muito cabuloso, é muito assustador mesmo. Os monstros, o design dele tá perfeito, a qualidade do jogo tá perfeita. Como eu vou dizer, os gráficos são demais, a história tá incrível, a perseguição desse jogo é simplesmente demais. E eu sei que vocês vão dizer que Pop Playtime até superou FNAF ali em questão de terror, mas na minha opinião, FNAF é um mascote horror, melhor mascote horror no momento. Talvez eu possa mudar meus pensamentos se algum mascote horror for muito maior que FNAF. Tipo, se lançar um capítulo 5 de Pop Playtime, que eu acho que é o último, mano, e ser muito assustador mesmo, eu posso até mudar minha opinião, mas no momento eu acredito que Pop Playtime ainda está abaixo de FNAF, pois FNAF, além de ser muito mais experiente, assim, o FNAF já está muito mais tempo, assim, tipo, dizendo, FNAF já tem muito mais tempo, assim, de jogo, já tem muito mais, já tem 10 anos de FNAF. Pop Playtime, recente vai fazer 4 anos. Mas embora Pop Playtime ainda faz 4 anos, Pop Playtime já fez um enorme sucesso, já superou FNAF em terror, mas mano, não dá. Não tem nada comparável a FNAF, mano. Na minha opinião, FNAF ainda sai na frente em questão de terror. Mas galera, enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se gostou do vídeo, deixa o like e até a próxima. Tchau pra vocês.